Olá, caros telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje nós vamos falar sobre depressão. E quem vai fazer a conferência é Paulo Wederhoff. Ele veio do Paraná para nos brindar com esta palestra. Depressão, quando a alma dói. O título dessa palestra se deve a uma senhora de Minas Gerais. Eu atendia e-mails já há quase 2 décadas na Sociedade Espírita e a quantidade de pessoas escrevendo sobre depressão era enorme. Isso me obrigou a tentar entender um pouco e achar formas de ajudar. A frase dela que me motivou a colocar esse nome é assim: eu sinto como se fosse uma dor na alma. Achei aquilo espetacular, porque eu também já havia passado por isso. E reconheci o sintoma. Agora, a depressão é uma doença moderna? Se é que deveria ser chamada de doença? Hipócrates, em 370 a.C., falava dela. Ele dizia que o equilíbrio da vida depende de 4 fluidos corporais, que são o sangue, a fleuma, a bile e a bile negra. O sangue ele achava que vinha do coração, a fleuma do pulmão, a bile amarela do fígado e a bile negra do baço. Aí nós até conhecemos os tipos, né? A pessoa do tipo sanguíneo, sereno, famoso inglês fleumático, né? O colérico, contaminado pela bile amarela, e o melancólico, aquele que está com excesso de bile negra, segundo Hipócrates. E, curiosamente, melancolia, famosa tristeza que vemos nas obras espíritas, vem de melané, que significa negro, e colé, que é bile negra. E pensando nele, considere essas expressões atuais. O sujeito está de mau humor, né? Bom humor, humorismo. Veja como uma coisa tão antiga nos afeta ainda hoje, os humores. Mas o que é depressão? Vejam essa descrição desse médico espírita. É um transtorno do humor com baixa atividade geral, levando ao sofrimento íntimo, profundo, desesperança, perda da fé em Deus, em si próprio e na vida, que é o perigo máximo, que leva algumas pessoas a desistir do encarne, através da pior porta que poderia existir, que é o suicídio. Quem tiver dúvida, por favor, leia O Céu e o Inferno, as entrevistas com aqueles que cometeram o suicídio. Veja, Deus é a causa primária de todas as coisas. Deve ser também a causa primária do medo. Medo de morrer. O sujeito está com 98 anos, nada mais funciona e ele está agarrado à vida. Por quê? Provavelmente porque o professor, que é Deus, quer que o aluno fique na escola até o último momento, o máximo de aprendizado possível. Então o medo é uma defesa da vida, né? Ela nos protege. Mas alguns corajosos superam isso e fazem o suicídio e, como sabemos pelos relatos, se arrependem depois. Então não é a saída. Outra forma de olhar é essa descrição: estado mental caracterizado por tristeza, desespero, desestímulo quanto a qualquer atividade. Isso está no dicionário. E o diagnóstico moderno, segundo os manuais médicos, é o seguinte: para se encaixar no título de depressivo, você precisa ter pelo menos 2 sintomas. Um dos 2 sintomas: falta de prazer no dia a dia, desânimo em situações que causariam prazer. Me parece um pouco genérico. Dá para encaixar quase todo mundo nisso. Ou 3 os seguintes sintomas: tristeza sem causa, desânimo matinal agravado, tipo segunda-feira, né? Mudança no regime de sono, apatia intensa, alteração de peso superior a 5%, sentimento de culpa indivíduo, dificuldade de concentração e vontade de morrer. Alô? Esperamos 150 anos para encarnar e agora estamos com vontade de morrer?
A causa da depressão, material ou espiritual? Usemos a nossa capacidade de filosofar. Precisamos questionar. Vamos ver algumas evidências materiais. Em Cambridge, fizeram uma pesquisa sobre depressão com 1.800 jovens. É uma amostragem bastante segura. O grupo com maior dosagem de cortisol apresentava sinais de depressão. Se encaixava lá no manual médico. Então, o que é cortisol? É um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, ou seja, algo do organismo físico. Mas ele é necessário para preparar o nosso corpo em situações de perigo. Sob ameaça, nosso corpo derrama esses ingredientes necessários para nos dar prontidão e sair correndo, por exemplo. É o início da geração do estresse. O estresse e o cortisol estão relacionados. Mas, como ele é parte da defesa da vida, se não for seguido de um relaxamento, pode gerar um desequilíbrio hormonal. Observamos isso, inclusive, num animal. Vejam os órgãos corporais relacionados à produção hormonal. A lista é grande e isso pressupõe complexidade, que é o entrelaçamento de causas. Requer muito estudo. A Misha era a nossa gata e eu fui transferido para os Estados Unidos, fui com minha esposa, e a Misha teve que cumprir o ritual sanitário. E ela chegou lá dias depois. E o curioso é que esse tipo de gato tem o focinho escuro. E ela chegou lá, não é a foto da Misha aí, porque a gente não teve a ideia de fotografá-la, mas ela chegou com o focinho grisalho. Fomos perguntar para veterinários e eles disseram, não, isso daí é estresse. Curioso, né? Uma viagem de aproximadamente 40 horas entre sair e chegar, e ela chegou estressada. E dormiu 24 horas ininterruptas. Foi algo realmente interessante. Veja, está na natureza dela relaxar o suficiente para compensar o desgaste. Bom, quase 2.400 anos depois, dá para concluir que Hipócrates tinha uma certa razão. O desequilíbrio em alguns fluidos pode alterar nossa qualidade de vida. Na experiência de Cambridge, a depressão apareceu como efeito de ansiedades que geraram estresse, portanto, cortisol. Imagine a pressão de jovens estudantes. Todos nós já passamos por isso. Então, o que é ansiedade? Antecipação de situações angustiantes, quer sejam reais ou imaginárias. Será que ela vai me deixar? Por ser natural, a produção do cortisol pode ser compensada pelo relaxamento, ou seja, Deus não esquece das coisas, né? Se tem algo necessário, tem a sua compensação depois. Precisamos aprender a administrar isso. Mas se não ocorre o relaxamento, o acúmulo de cortisol pode gerar a sensação de mal-estar, conhecida como depressão. Nessa edição da revista Ser Espírita, número 19, há um artigo chamado Quando a Alma Dói, que está reproduzido no livro. E há também o desdobramento em 4 outros artigos explicando cada um das características que vamos falar a seguir. Então, falar de depressão sob a ótica espírita requer pelo menos alguns conceitos para a gente fazer verificação da lógica. Por exemplo, o que é espiritismo? Estudo, entendimento, portanto, interpretação e prática dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas, o que é uma doutrina? Poderíamos dizer que é um conjunto de princípios harmônicos que servem de base para um sistema de ideias.
E uma doutrina pode ser utilizada num sistema religioso, político, científico, filosófico, como vemos no dia a dia. E o que é um sistema? Conjunto de partes interdependentes que buscam um objetivo. Geladeira, objetivo, preservar os alimentos por resfriamento. Mas se não ligar na tomada, não funciona. Se deixar a porta aberta, não funciona. Se não ligar o botão, não funciona. Se não tiver o gás, não funciona. Se estiver na tomada, mas não tiver eletricidade, não funciona. Viram a integração? Isso é complexidade. Inter-relação entre causas e efeitos. Então, quais são os princípios fundamentais da doutrina? Vamos listar? Quem poderia me dizer o primeiro? Deus. Não, eu queria o primeiro. Tá bom, vamos lá. Segundo, moral cristã, né? Os ensinamentos do Cristo. Terceiro, reencarnação. Pluralidade dos mundos habitados. Esqueci desse. Livre-arbítrio. Né? Mediunidade. Pluralidade dos mundos habitados. Causa e efeito. Evolução. Tudo muda o tempo todo sem parar. E espírito. Princípio número 1. Não é livro dos espíritos? Não é o espírito que concebe Deus, descobre. Questão número 4. Onde podemos encontrar provas da existência de Deus? Resposta do espírito. Em um axioma das vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo que não foi feito pelo homem, e tua razão te responderá. Muito bem, espírito, o ser do ser humano. Deus, a causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom. Não castiga. Se é bom, não castiga. Não gera resgate, porque não há punição. Mas não impede que eu encontre o efeito daquilo que eu construí. Tipo, ajudei a corromper no passado. Hoje não tem dinheiro para as escolas. Eu preciso de ensino de qualidade para me fazer autônomo, economicamente autossuficiente. Mas as escolas são precárias. Então, eu estou colhendo algo que eu ajudei a plantar, mas não é punição. Porque eu era livre para fazer e agora as condições estão aí. Reencarnação, ou melhor, Jesus, exemplo. Não é modelo, é padrão. Eu não preciso passar pela cruz para ser como Jesus. Se fosse modelo, eu teria que ser crucificado também. Mas é padrão, é uma referência, é uma direção, é o farol, iluminando, e eu fico livre para seguir. Reencarnação, oportunidade de aplicar o que sei, o que eu coletei ao longo de todas as encarnações, e aprender o que ainda me falta. Então não estou aqui para pagar. Eu estou aqui para aprender o que me falta e ensinar o que eu já sei. Livre-arbítrio, liberdade com responsabilidade. Sou livre para escolher, mas não sou livre para não escolher. Porque se eu escolher não escolher, escolhi. Veja que o livre-arbítrio não deixa saída. Não vou votar em ninguém. Não tem problema. Eles nem contam o teu voto. Facilita para quem vai se eleger. Porque você ia votar contra. Então, se você... Bom, mediunidade. Comunicação. Bidirecional. Pensou, causou. E de onde vem essa tal de doutrina espírita? Primeiro degrau, espiritismo. Estudo, interpretação e prática. Daquilo que eu entendi, daquilo que eu consigo praticar. Agora, vem da doutrina espírita. E de onde vem a doutrina espírita? Da doutrina dos espíritos. Ela é o oceano de conhecimento, de onde Kardec conseguiu, através das suas perguntas, puxar o conhecimento que eles tinham. Então, a doutrina espírita é um recorte da doutrina dos espíritos. E o espiritismo é um recorte pequenininho daquilo que eu consegui estudar, entender, praticar. E a mediunidade?
esta ponte entre culturas, a cultura material e a cultura espiritual. Cultura é um produto espiritual, encarnado ou não. E o que é a cultura? O conjunto de respostas que nós construímos para resolver os problemas que nós identificamos. É uma porta aberta para o universo, dá para entrar e sair. É como se fosse o acesso à biblioteca universal. Mais ou menos como um banco. Só que no banco eu deposito dinheiro, né? No banco de ideias eu deposito ideias, pensamentos. E a qualidade dos depósitos determina a qualidade dos saques. No banco é quantidade, né? Aqui é qualidade. Então é importante vigiar a sintonia mental. Por isso, vigiai e orai. Agora, por que se diz que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião? Como é que eu faço para operar o Espiritismo para meu próprio benefício e servir de exemplo para a humanidade que me cerca? Bom, sabemos que filosofia vem do grego philo, amigo, e sofó, sabedoria. Philo, amigo, sabemos o que é, mas o que é sabedoria? O que eu mais ouço é que é conhecimento. E metade está certo, né? Mas fazer bombas também é conhecimento, né? Então, o que falta ao conhecimento para torná-lo sabedoria? Aplicar para o bem. Então, sabedoria é o conhecimento eticamente aplicado. Busca da sabedoria. Busca do conhecimento para aplicar eticamente. Primeira lição de filosofia. Todos podemos estar equivocados. Podemos, isso me inclui. Então, o que eu vou apresentar hoje deve ser questionado pelos senhores. Segunda lição, não se aprende filosofia, o que aprendemos é filosofar. Tá, mas o que é filosofar? Isso me incomodou por muito tempo. Até que essa senhora aí me salvou. Filosofar é questionar as certezas. Mas até as certezas? Claro. Certezas de quem? Não há uma quantidade brutal de verdades opostas no mundo? Se nós chegássemos para um grande filósofo e perguntássemos: o senhor poderia me explicar qual é o sentido, qual é a origem do ser humano e o sentido da vida, da dor e da morte? O que o filósofo nos diria? Se for um filósofo: meu amigo, eu estou procurando essa resposta a minha vida inteira, ainda não achei. Se você descobrir, me conte. Bom, então vamos perguntar para um cientista. O senhor poderia me explicar a origem e o destino do ser humano e o sentido da vida, da dor e da morte? Ele vai dizer: meu filho, a ciência ainda não alcançou isso. Vamos ter que ter paciência e aguardar. Agora vamos falar com um grande religioso, um líder religioso, né? O que ele vai nos dizer? Senta aí que eu te conto. Não é? Todos eles sabem, ou acham que sabem. Inclusive esse que vos fala. Muito bem. Então nós temos que questionar as certezas, né? Depois de falar com 4 ou 5 religiosos, acabamos com respostas com verdades opostas, né? Tipo, morreu, acabou, a vida é uma só, né? E o outro vai dizer: não, se encarna quantas vezes você precisar para a sua evolução. Verdades opostas. Então eu pergunto: o que é que desempata verdades opostas? Isto. A realidade. Ela desempatará verdades opostas. E o Nietzsche diz que a certeza é a maior inimiga da verdade. Se eu tiver a última descoberta científica e quiser te apresentar, mas se você tiver certeza sobre algo diferente, não há como ajudá-lo. Então a certeza, a ciência já alcançou o princípio da incerteza. E os religiosos vivem na certeza, é uma pena. Precisamos conciliar os dois. Então a certeza equivocada é mais perigosa do que a dúvida.
faça de conta que é você lá em cima daquele trampolim, com os olhos vendados e com a camisa do seu time. E lá embaixo a torcida gritando, pula, pula. Não dá vontade de olhar que camisa eles estão usando? É? Filosofia é a capacidade de avaliação que permite à pessoa mudar a visão que ela tem da realidade. Eu antes achava que, devido às aulas de catecismo, que o inferno era lá. Hoje eu tenho convicção de que o inferno é aqui. Ninguém vai para o inferno, a gente volta para o inferno. Por isso é do nosso maior interesse entender qual é a origem e o destino do ser humano e o sentido e o significado da vida, da dor e da morte. Porque daí nós vamos administrar. Né? Eu digo que sou professor voluntário. Porque eu acho que quando eu invisto nos mais jovens é todo mundo que tiver menos de 66, tá? Eu estou investindo nos meus futuros ancestrais. Porque são eles que vão tocar o mundo depois que eu desencarnar, e os descendentes deles também, e quando eu voltar, eu vou voltar a viver no mundo que eles fizeram. Então, investir no jovem é um grande negócio. O resultado é no longo prazo, mas é bom. Muito bem, vamos ver um exemplo de atitude filosófica para quem ainda não viu. Quem já viu uma palestra anterior vai ver que eu estou me repetindo. Ágara, o horrível, grande líder viking, brada seus homens no meio do combate. Nós venceremos, homens, porque lutamos pelo que é certo. E o Ed Sortudo, que é o assistente dele, que assistiu essa palestra, numa atitude filosófica, diz assim, eu tenho uma pergunta, Ágara. Se estamos lutando pelo que é certo, por que eles estão lutando tão arduamente pelo que é errado? Estão vendo a força da pergunta? Filosofia é uma arma poderosa, só que não aponte para si mesma. Sócrates filosofava, tiveram que matá-lo, porque não aguentavam suas perguntas. Então, use com cuidado. E o que é ciência? Vimos o que é filosofia, a busca da sabedoria. O que é ciência? Conceito de bolso. Conhecimento verificável. Se eu não puder fazer verificação, ainda que lógica, não me serve, não é ciência. Tipo, quantos quilômetros a Terra faz em torno do Sol? Vamos chutar aqui, 150 bilhões de quilômetros. Posso ver a trena? Não dá? É por cálculo. Mas se eu não domino o cálculo, daí não tenho fé. Já vimos? Então, algumas respostas negam as outras. Sendo que as respostas são produtos humanos, será que tem alguma resposta certa? Ou todas são aproximações da realidade? Então, nós não podemos considerar o Espiritismo como pronto e terminado. Kardec falou, está lá na Gênese. O Espiritismo vai se desenvolver. Então, nós temos que trabalhar no limite do conhecimento. Qual é a grande contribuição de Kardec? A obra espírita. Sim, mas dentro da obra espírita, dentro das suas obras, qual é a principal? Ou a primeira? O Livro dos Espíritos. E dentro do Livro dos Espíritos, qual é a grande contribuição dele? A organização. Não, tem uma maior. As 1019 perguntas. Então, nós precisamos fazer novas perguntas, se nós quisermos expandir a obra, a pedido dele. Vejam aí uma coleção de respostas. Islã, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, jainismo, shintoísmo, budismo, taoísmo, etc. São conjuntos de respostas. Todos têm certeza de que tem a resposta final. Muito bem, e a fé? A fé começa onde o conhecimento termina. Maravilhosa. Alguém já cumprimentou Deus pessoalmente? Não, mas não temos dúvida. Né? Então a nossa fé começa onde o conhecimento termina. Nos apaixonamos pela frase.
Quando todo mundo caiu na casca de banana, ele disse assim: a fé não começa onde o conhecimento termina. A fé é o conhecimento. O resto é dúvida. Nossa, mas e agora? Que nó? Será que ambas são verdadeiras? Evidente que sim. Sabemos que sim. A primeira é a fé cega. E a segunda é a fé crítica raciocinada. Mas se eu nunca me encontrei com Deus e acredito na sua existência, é cega ou é raciocinada? Depois da questão número 4 do Livro dos Espíritos, é raciocinada, porque eu olho os efeitos e deduzo a causa. Muito bem. Então vejam, se o meu conhecimento for do tamanho de um grão de mostarda, eu moverei montanhas. Então, o que nos diferencia de alguns outros irmãos encarnados? Nós já temos um conhecimento deduzido pelas leis naturais de que a vida continua. Mas eles também acreditam. Mas que a gente pode voltar. Isso eles ainda não deduziram. Então, o nosso conhecimento tem, ainda que tenha o tamanho do grão de mostarda, ele é revolucionário. Que muda a nossa atitude perante a vida, perante o outro. Amor, caridade. Lógico que nossa maior fé é em Deus. Hã? Já tinham visto essa imagem? Que bom. Então já sabem da pegadinha, né? Não? Tá tudo certo aí? Não tá? O que tem? Está invertido na imagem ou na nossa cabeça? Quem criou aquela imagem para Deus? É nós, mano. É nós. Nós, os humanos, criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Não é genial? Quando visitei essa imagem, que está lá pintada na entrada de carros do restaurante Madalosso, em Santa Felicidade, em Curitiba, no Paraná, lembrei da colocação de um estudante, estudioso, né, pós-graduado em arte. Ele disse assim: os senhores já viram a vingança de Michelangelo estampada nesta imagem de Adão? Não. Será que é o que eu estou pensando? Não é. É o umbigo. Este Adão nasceu de mulher. Pois se fosse do barro, para que cordão umbilical? Não é genial? Os detalhes, né? Os detalhes. Uma mensagem que Michelangelo passou na sua atitude filosófica. Será? Palavra mais forte em filosofia. Será? Ela nos protege, né? O bom espírita recusa 9 verdades antes de aceitar uma mentira. Está no Evangelho, Erasto. Muito bem. Causa das causas dos problemas, na minha humilde opinião, é a falta de conhecimento. E o conhecimento dos conhecimentos é o conhecimento sobre si mesmo. Conhece a ti mesmo. Então, a hora que você tiver uma oportunidade de encontrar alguém que está meio perdido na vida, conte. Diga assim: pois é, eu estive numa palestra e o palestrante perguntou assim: sou um corpo ou tenho um corpo? Interessante. E o que você respondeu? Daí você diz o que você responderia. Vê o que a pessoa diz. Alguns dizem: eu sou um corpo. Bom, se você acha assim, morreu, acabou, né? Não. Minha alma continua. Então ele fez outra pergunta: sou um espírito ou tenho um espírito? Se eu sou um espírito,
eu jamais morrerei. Então, quando alguém disser assim, e fulano? Ah, morreu. Não, morreu não. Desencarnou. Nós, espíritas, temos que sair do armário. As minorias não estão saindo do armário? E nós? Vamos ficar falando morreu? Coragem, irmãos. Acenda a sua própria luz, para que as pessoas possam chegar e dizer assim, você é espírita, eu tenho uma dúvida. Claro! Nossa, é maravilhoso, eu já fiz isso várias vezes. Eu antes também me escondia no armário, tá? Agora estou liberado. Sou um espírito e sou espírita, por convicção. Né? Qual desses desenhos te representa? No momento, os três. Eu sou a união dos três. Bem na esquerda, meu corpo, que vocês conseguem enxergar. Já meio sem cabelo, vou ver se na próxima encarnação consigo algo melhor. Eu até uso um chapéu, porque esfria muito, de vez em quando, em São Paulo, né? E aí um colega disse assim, pô, mas que chapéu legal. Eu disse, legal é o teu cabelo. No meio, perispírito. Suficientemente material para comandar a chave, que aciona o botão. Suficientemente sutil para ser acionado por mim, o espírito. Então, lembrem, não é meu espírito. Eu, espírito. É muito comum a gente ler e ouvir as pessoas dizendo o espírito de. Não, o espírito tal. O espírito sou eu. Agora, o que é o espírito? O que sou? Já acharam a resposta? Nem eu. Mas dá para saber que é um ser vivo, mas a plantinha também é. Inteligente, consciente, livre, ator e portador da cultura, criador do seu próprio destino. Não há destino, senão aquele que eu escolho para mim mesmo. Qual é o destino de um avião depois que decola? A intenção é voar. A intenção é descer bem. Mas o destino garantido é o chão, porque ele é mais pesado do que o ar. Se der tudo certo, chegarei em Curitiba ainda hoje. Agora, como espírito, a quais princípios naturais eu estou sujeito? Contingência, inteligência, cultura, para começar. Contingência. O que encarna, desencarna. Encarnar é a aventura mais perigosa que há. A mortalidade é de 100%. O desencarne é de 100%. Não há sobreviventes. Então é a contingência. Encarnou, vai desencarnar, pode saber. Já nasce com pena de desencarne. Inteligência. Tudo é inteligente na natureza. E a inteligência produz cultura. Tente negar um desses. Não há como. Então, esses são os famosos paradigmas. Todo o resto é padrão. E o padrão dá para mudar. Agora, os paradigmas realmente não são mutáveis. Apesar dos livros dizerem que dá. Os padrões culturais dá para mudar. Agora, esses 3 paradigmas não dá. Vamos ver exemplo de contingência. Causa e efeito. Livre-arbítrio. Já vimos, né? Sou livre para escolher, mas não sou livre para não escolher. E isso pode ser pessoal e coletivo, gerando mudanças, portanto, evolução. Quando é uma mudança dolorosa, a gente tende a ir para o lado que não doa. Mudar comportamento. Quem não muda comportamento não está aprendendo. E quem não aprende pelo amor, resta o alarme, que é a dor. E a dor não é castigo,
é alarme, sinalizando, por aí não. Vá no dentista. Né? Vamos ver, então, 4 características espirituais bastante firmadas hoje em dia com o conhecimento espírita. Todos nós gostamos de gostar. A gente gosta, fim de papo. E gosta que gostem de nós. Não há como negar isso. Todos nós queremos saber. É necessário saber. É desequilibrante não saber. Começa com a curiosidade e evolui para a filosofia. Né? Todos nós queremos ir e vir sem ajuda. Imagine aquela atleta brasileira que teve um acidente e rompeu a cervical, né? Imagine o poder de desequilíbrio que uma situação daquela causa. Né? E o conativo, defesa da vida. Imagine ir no médico e ele dizer, o tumor é sério e há metástase, então vamos ver se a gente consegue que você ainda tenha mais uns 6 meses. Ufa! Como deve ser desequilibrante. Estresse? Está aí 4 fontes. Né? Primeira, afetivo. Será que ela vai me deixar? Né? Cognitivo. Será que eu sei o que eu preciso para manter meu emprego? O chefe diz que não está feliz. Estou aqui lembrando de uma senhora que nos escreveu. Ela disse, eu moro em São José dos Pinhais e trabalho no Atuba. Isso daí dá 1h30, quem sabe 1h45 de viagem. Não sei dirigir. Dependo da carona de uma colega. Mas ela é intragável, insuportável. Ó vida, ó dor. Eu entro e já fico deprimida. Estou com depressão há tempo, tomando remédio e não adianta. Como é que vocês podem me ajudar? Me ocorreu a resposta. Com filosofia. Mas primeiro eu preciso dar os instrumentos para ela fazer a construção. Né? Então, mandei o artigo, Quando a Alma Dói, falando das 4 características espirituais. Né? E ver se ela consegue achar nessas características algo que ela esteja sendo prejudicada. E ela achou, e mandou a resposta. Veja, ela não gosta da carona que ela tem, né? Da motorista que a leva e traz. Mas ela não sabe dirigir, o cognitivo. Né? Não conhece o processo de dirigir. E ela não consegue se mover sozinha. Se for de ônibus, ela perde qualidade de vida num nível horrível, porque ela vai ter que sair às 4 da manhã. E o conativo, ela depende do emprego para fazer a sustentação da vida. As 4 alteradas. Quando ela leu o artigo, ela escreveu assim, já sei o que eu vou fazer. Vou tirar minha carteira. Autodiagnóstico, que legal. Eu disse, bom, como demora para sair a carteira, eu escrevi de volta, aproveite para ajudar a sua amiga a se olhar no espelho e ser mais feliz. Numa dessas, faz uma grande caridade. Oportunidade surge o tempo todo, né? Muito bem. Então, desequilíbrios emocionais, nas características que eu mencionei, podem gerar depressão, porque é um estresse contínuo, não há relaxamento. Imagine essa senhora, espírita, amor, reconhecimento pela carona, mas ela rejeita o comportamento. Então, ela está negando os valores que alcançou. É um exemplo simples e prático. O espírito adoece quando deixa de crescer em alguma área da sua evolução espiritual. Então, nós nunca podemos parar de crescer. E como nós somos o conhecimento, nunca podemos parar de estudar. O espírito deixa de crescer quando não estabelece objetivos. Imagine. O que é velho? É quem não tem plano, projeto.
só tem história. Não tem utilidade. Opa! Eu tenho um monte de projetos. Eu me considero antigo. Carro velho, vocês sabem quanto vale, né? Agora, carro antigo? Opa! Às vezes não dá nem para comprar. Então, é muito importante ter objetivos e escrever os objetivos e colar na porta, na face interna da porta do guarda-roupa. Ver todo dia. Bom, sabemos que não há como mudar os efeitos sem identificar e remover as causas, né? Então, vamos analisar isso. Se eu não tenho como mudar uma causa, eu preciso fazer ressignificação, né? Veja, se eu não mudar as causas das minhas ansiedades, da minha, entre aspas, ou da depressão que eu estou sentindo, não é da minha depressão, não pode tomar posse da doença, tá? Não é minha, é essa depressão, ou esse sentimento depressivo, né? Então, mas se eu não consigo mudar, ela vai me deixar, né? Bom, eu preciso fazer ressignificação. E uma delas é por meio da prece. E tem uma prece que eu acho que se encaixa perfeitamente aqui. Eu não acho que a prece seja uma fórmula. Aliás, eu fazia fórmulas quando eu era piá, né? Ave Maria, Santo Anjo do Senhor, Pai Nosso, né? É fórmula, né? A verdadeira prece é uma conversa com Deus. Aliás, o doutor Leocádio disse assim, a verdadeira prece busca respostas, nunca dádivas. Minha dedução, Deus não é esquecido, nem desatencioso, nem incompetente. Então eu deduzo que a solução está em mim, que a parte dele está pronta, me deu tudo. Eu preciso abrir os pacotes, achar as ferramentas e fazer a modificação. Conversar com Deus é fantástico. Devemos fazer isso diariamente. Tipo, Senhor, onde é que eu estou falhando? E daí presta atenção na resposta. Você nunca vai saber se a resposta é sua ou é dele, mas não importa. Livre-arbítrio é para isso, é para você decidir livremente se quer fazer ou não quer. Prece. Senhor, dai-me coragem para mudar o que posso mudar. Serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. E sabedoria para reconhecer o que posso do que não posso mudar. Esta é a prece. Muito boa. Tento lembrá-la de tempos em tempos. Quando olho para o nosso país, não é para este país, viu? É para o nosso país. E vejo o que vejo, me angustia. Daí me ponho a trabalhar. Lá em Curitiba, por exemplo, fizemos 170 mil adesivos. Escrito, Lava Jato, eu apoio. A justiça é nossa esperança. Pusemos uma faixa enorme. Ação. Né? Deixamos eles muito à vontade durante décadas. Está na hora de pôr pressão. Nós não pagamos o salário deles? Então, nós, espíritas, temos consciência. Então, nós temos que agir. Quem não age, não é. Como ajudar, então, o meu corpo a enfrentar os efeitos da depressão? Primeira coisa, não tomar posse da doença. Não é minha depressão. Né? Não é minha dor de cabeça. É esta dor de cabeça. É essa sensação de depressão. Né? E nunca dizer, tenho depressão. Estudar o processo de formação dos hormônios que geram equilíbrio, sensação de bem-estar e serenidade. Eu preciso aumentar a minha fé, portanto, o meu conhecimento sobre como é que essa coisa funciona. Eu preciso estudar, eu preciso ser doutor em meu corpo. Como é que meu corpo funciona? E, diante dos desafios, escolher que comportamento eu quero ter. Se me pisarem, eu vou reagir como uma latinha? Aí um abraço, que eu vou ter que aguardar a fusão, né? Fundir a latinha para voltar para a máquina para ser outra latinha nova. Reencarnação. É muito demorado.
Ou eu vou reagir como esponja. Resiliência é o nome disso. Voltar ao estado anterior. Como é que é a frase do famoso desenho? Eu tenho a força. Não temos a força? Nossa! Se Deus está contigo, quem estará contra? Hã? E Deus colocou em todos nós a capacidade de autorrecuperação. Corte o dedo, lave bem e espere. Em uma semana, sara. Então, se alguém pisar na gente, vamos escolher uma atitude. Reagir como lata ou como esponja. E atitudes terapêuticas. Agir para sentir-se útil. Exercitar-se. Tomar sol. 5 minutos de sol diariamente no pulso e nos tornozelos. São 2 plexos de entrada de energia. Muito importante. 5 minutos. Ah, mas está nublado. Tem radiação solar. Pode testar. Não é? Não tem lá o sol filtrado, que a gente sabe que queima mesmo na praia com nuvens? Então, está aí. Alimentar-se bem. Não é quantidade, é qualidade. E tomar água de coco. Eu estou me sentindo muito mal. Estou com um problema sério e tal, estou desanimado. Desanimado, não. Ânima é o sentido de alma. Desanimado é desencarnado. Não pode desencarnar. Calma. Então, tomar água de coco durante 21 dias. É dose de ataque. Não adianta de caixinha, né? Tem que tomar aquela que o Criador fez. E tomar suco de melão. 21 dias. Quem conseguir um ou outro, beleza. Pode tomar 2 vezes por dia? Ei, tranquilo. É da natureza. Mas isso resolve ou ajuda no efeito. Se eu não remover o espinho, se eu não remover a causa, vai haver recorrência. Então tem outras fontes, né? Todo mundo já conhece a do chocolate, milho, proteínas, vegetais, até a pimenta. Isso tudo requer estudo científico, né? Aveias, enfim, elas têm os ingredientes que o nosso corpo utiliza para fazer os hormônios que precisa. Mas, veja, se persistirem os sinais, procure orientação médica. Não vai chegar no ponto de pular do prédio, né? Entende o que eu quero dizer? Tem que se ajudar. E a melhor maneira é conhecer melhor o corpo, através do estudo. Para isso, existem alguns livros. Eu conheço 2. Um deles é esse, O Cérebro Desconhecido. O cérebro desconhecido, segundo a pesquisa apresentada nesse livro, é o intestino. Pegaram um cão e cortaram todas as ligações nervosas com o cérebro. Já com a previsão, não vai sobreviver. Olha, não tomou conhecimento, continuou funcionando normal. Então, o intestino é inteligente, é um cérebro. E ele produz hormônios necessários ao bem-estar. Então, presta atenção no nosso processador principal da vida, que é o intestino. Esse médico, Michael Gerson, da Universidade de Colômbia, afirma que 90% da serotonina é produzida nos intestinos. E é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Não é interessante? Imunomodulação. O que é isso? Modular a imunidade. Tudo bem, mas como é que faz? Então, ele tentava explicar e a gente não alcançava. Daí ele disse, então leiam esse livro. Esse livro é do Dr. Toru Abo, Revolução Imunológica, best-seller no Japão. E ele fala sobre a prevenção do câncer. O que é o câncer, como é que ele funciona e como é que você previne. Muito interessante. Eu achei assim uma pérola. Então, sugestão, capacite-se continuamente para servir a humanidade
colaborando na obra do Criador. Esse labor ali é trabalho, viu? Trabalhar, né? Produzir algo. Pergunte diariamente a si mesmo: estou contribuindo com a obra do Criador? Maravilhoso. Então, receba o seu salário, que é a alegria e a satisfação de produzir. E para quem tiver mais dúvidas, está aí o site da Sociedade Espírita, lá tem alguns textos muito interessantes sobre Deus, Jesus, reencarnação, livre-arbítrio, mediunidade, espírito, evolução, religião espírita, enfim, tem algumas conceituações fruto do trânsito entre espiritismo, doutrina espírita e doutrina dos espíritos, né? Curiosamente, nós espíritas costumamos colocar a responsabilidade das nossas sensações, como depressão, na obsessão, né? Muito comum, eu vi várias pessoas escrevendo: eu não quero me suicidar, mas o espírito que está me obsediando quer que eu me suicide. Eu até fui no centro para ele me falar isso, mas ele nunca disse nada. Mas me disseram que eu tenho um encosto. Então, o meu destino é esse, mas eu não quero morrer. Como é que eu faço? Levou muitos e-mails, foi tudo por escrito, até que ele mudasse de ideia, voltasse a estudar, escrevesse um livro, e está muito bem. Anos e anos se passaram já. Mas veja, doutrina é um sistema de ideias. Se um componente faltar na geladeira, não funciona. Se tirarmos um componente da doutrina, ela não é doutrina. Não é um sistema de ideias. Ela trava, né? Então, o que é livre-arbítrio? Livre pensar. Não é ir e vir. Isso, um pneu queimando pode impedir. Livre-arbítrio é livre pensar. Agora, eu só sou, o meu livre-arbítrio só é realmente livre se não for possível um espírito comandar a minha vontade. Então, nós precisamos revisar o nosso entendimento sobre obsessão. Eu tenho uma obsessão, fazer um museu, mas é algo pessoal, não tem ninguém me sugerindo. Muito bem, então, os gregos achavam que quando as coisas não iam bem era porque os deuses estavam chateados, né? E punindo a gente. Isso daí também, essa crença também surgiu na Índia, né? Os deuses maus, os espíritos maus, né? Depois se personificaram na imagem de diabo, né? E anjo, dois polos extremos, né? E no espiritismo, há espíritos bons e espíritos maus. Não vejo muita diferença. Eu prefiro trabalhar assim, espíritos esclarecidos e não esclarecidos, né? Veja, se fosse possível para um espírito permanecer na Terra depois do desencarne, para que essa complicação de encarnar e desencarnar? Não, aprende do mesmo jeito. Então, os espíritos têm dito assim: olha, os espíritos, quando desencarnam, não conseguem ficar na Terra. Mais ou menos assim, olha. Na pescaria, se o anzol enrosca, e você puxa e arrebenta bem no meio, entre o chumbo e a rolha, cada elemento segue sua lei natural. O chumbo afunda e a rolha flutua. O espírito é a rolha. Para vir à Terra, ele precisa de dominar a técnica ou ser trazido. Sob supervisão. André Luiz não queria visitar a sua casa? Ver a família? Enrolaram ele durante anos. Caramba, um cara como ele, por que não veio sozinho? Porque não dá. Então, nós não estamos cercados de espíritos. Kardec achava que sim, porque tinha comunicação, né? Então, os espíritos vinham, faziam o seu trabalho e iam embora, porque requer uma energia enorme para permanecer aqui. Ectoplasma, né? Então, veja, não precisamos temer. Eu tenho um espírito me obsediando. Não, quem decide sou eu. Está lá na capa do livro. Quem manda sou eu. Né? E assim é justo. Deus, sendo justo, né, não permitiria que eu colhesse consequências dolorosas por algo que um outro fez. Mas todos nós temos inimigos do passado. Mas nem todos nós temos depressão. E se os inimigos do passado tivessem poder sobre nós,
nós estaríamos mortos em vida, porque a coleção de encarnações é gigantesca, né? Então, veja, existe a mentalidade, bancos de ideias. Vamos sintonizar com boa qualidade. Fim de conversa, não vamos sintonizar com dor, angústia e tristeza. Enfim, processo da autocura. Esta é a mensagem. Eu preciso ampliar o meu conhecimento sobre mim mesmo, para que a minha fé, ou seja, o meu conhecimento, seja pelo menos do tamanho do grão de mostarda. E daí eu vou atrás de aplicar isso. E eu vou curar a mim mesmo. Não vou querer, ainda que eu esteja hoje, por exemplo, né, alguns podem estar usando medicação, né, mas vá substituindo devagarinho, com a orientação do médico, né? Olha, eu vou tomar água de coco e tal, e ver o resultado. Vai analisando, vai fazendo ciência, né? Não vai jogar medicação fora e se desequilibrar, mas vai fazendo transição coerente, racional, bem pensada, com orientação do médico, né? E cura a si mesmo. Desejo muitas felicidades para vocês e fico aberto às perguntas. E assim vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, muito felizes com a sua audiência. Agradecemos também a Paulo Ederhoff por essa maravilhosa palestra. Obrigada e até a próxima semana.